Olá, amantes de idioma! O assunto do vídeo de hoje é como eu aprendi japonês e o que mais funcionou para mim. Imperdível, fica aí depois da vinheta que nós vamos para cima. Vamos, vinheta! Ok, hoje eu vim aqui para contar minha história com o japonês. Olha, eu acredito que não sei. Muito bem. Disse tudo, mas não disse nada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar. Eu apenas fiz algumas anotações aqui que eu tô de olho aqui para não me perder muito, mas eu vou contar a minha história com o japonês. Espero que isso te incentive, isso te ajude. E no final, eu vou contar o que eu acho que mais funcionou para mim aprender o japonês de uma maneira fluente, por assim dizer, tá certo? Então fica com a gente, eu vou tentar contar a história em ordem cronológica. Talvez você se identifique com muitas coisas que eu vivi, muitos processos que eu vivi. E depois lá no final a gente faz uma conclusão do assunto, tá certo? Me acompanha aí no raciocínio. Antes de mais nada, ano de 1991, tinha acabado de me formar no ensino médio, tinha 17 para 18 anos. Meu tio chega lá em casa, pergunta pro meu pai se eu posso ir pro Japão junto com ele, que ele iria, né? Fui pro Japão em 1991 com meu tio, meus dois primos e um outro tio meu. Fomos em 5 pessoas. Sabia japonês? Ah, sabia. Muita coisa. Arigato, sayonara e olha lá. Isso porque os meus avós, pais do meu pai, eram japoneses legítimos. Eles conversavam japonês entre eles. Eu passava muito tempo na casa da minha avó. Mas aprendi alguma coisa? Quase nada. Quase nada. Eu fui pro Japão sem saber nada, em 1991. Eu lembro que quando eu cheguei lá na época, as ferramentas que nós tínhamos para aprender japonês eram duas, nada mais que duas. Eu estou falando da década de 1990. Nós tínhamos dois dicionários, era um verde e um vermelho. E eu lembro até hoje os preços dele. Era R$ 5.700, R$ 5.700 não, 5.700 ienes na época, o que equivale mais ou menos na cotação de hoje, 220, R$ 230, tá certo? Tinha dois. Um era do japonês para o português e outro era do português para o japonês. Eu lembro até hoje. O vermelhinho, um livro desse tamanho, era do japonês para o português. Então, se você escutasse alguma palavra em japonês, você ia lá e procurava ele e ele dava o significado em português. E o verdinho era o contrário. Você tinha uma palavra em português que se você queria falar em japonês, você ia lá no verdinho, olhava lá a palavra, falava. Então, essas eram as duas ferramentas que eu tinha. Logo no começo eu não tinha condição de comprar um dicionário desse, achava caro, ele era realmente caro, né? Era um pouco mais, eu ganhava uns 10 mil ienes por dia. Bem, enfim, esse é assunto para outro vídeo, talvez, né? Mas muito, eu tinha a dívida da passagem, e muito do meu salário ficava direto lá com a empreiteira, com a agência de viagens, então não tinha condições no começo. Mas meu vizinho tinha, eu pegava emprestado de vez em quando e dava uma olhada lá. Aprendia alguma coisa? Ah, alguma coisinha. Também aprendia muitas palavras soltas, sabe? Muitas palavras soltas. Eu lembro que, uma ocasião, chegou. Logo que nós chegamos lá no Japão, nós tínhamos. Nós fomos fazer entrevista, fomos conhecer a fábrica, né? Isso aí faz parte da cultura do Japão. E tava eu e meus dois primos, e a gente tava com medo do frio e da neve. E nós saímos daqui em dezembro, calorzão do Brasil, chegamos lá, tava um frio desgraçado. A gente não tava preparado para aquilo. E a gente tava com medo da bendita neve. A gente queria saber se nevava. Eu sei que em determinada ocasião do que nós fomos lá conhecer a fábrica onde a gente ia trabalhar,
Ficou eu, meus dois primos, os meus dois tios acho que foram entrar lá para dentro. Meu tio sabia um pouco de japonês, então ele foi fazer negociação com a gente, pra gente, né? E nós ficamos lá numa sala assim, aí veio uma pessoa fazer sala pra gente, né? Um japonês fazer sala pra gente. Aí nós ficamos olhando assim pra cara um do outro. Nenhum dos três sabia nada. Acho que eu tinha 18, meu outro primo tinha 19, alguma coisa, o outro era mais, um pouquinho mais velho, tinha uns 25, né? Olhamos assim pra cara um do outro. Eles vieram, trouxeram chá verde. Agora eu sei que é chá verde, um negócio amargo na época. Não queria nem. Não sei como eu engoli aquilo lá, só por educação mesmo. E nós estávamos preocupados com a neve. A gente queria perguntar para ele se nevava ali, né? Que era, a única preocupação que a gente tinha era aquela. E a gente tentou lá, por gesto, né? "Ah, neva aqui, neva aqui." E ele olhava assim pra gente, Yuki, Yuki. É branco, branco, branco. Aí nós apontamos pra xícara que era branca, né? Yuki, é, neve, neve aqui. Ah, Yuki. Ah, Yuki Furanai, né? Ele deve ter falado isso, eu não me lembro. Mas aí, eu aprendi essa palavra solta. Yuki, né? Yuki significa neve. Não esqueci mais. Mas isso, ó, faz mais de 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos. É novinho, tinha cabelo. Né? Outra palavra que a gente aprendia assim, se falava muito na fábrica, dame, dame. Aprendi como que não pode, tá errado, né? Então, palavras soltas a gente ia aprendendo assim simplesmente por estar imerso. Estava lá. 80% dos trabalhadores da fábrica, ou até mais, eram japoneses. Eles falavam japonês, não sabiam falar outra coisa, né? Também o que acontecia muito é que tinha, lá no Japão, tem o que a gente chama de Kyukei, que é horário de descanso. De manhã tem 10 minutos, de tarde tem 10 minutos, hora do almoço. Então tem uma, geralmente toda fábrica tem uma salinha onde o pessoal vai para lá, se reúne, come um negocinho, quem fuma, fuma, e a gente conversava. Os brasileiros se uniam lá. E nessas conversas, conversava muito sobre japonês, né? Ah, meu chefe falou isso para mim, mas como que ele falou? Eu era curioso, né? Como que ele falou? Ah, falou assim. Ah, o chefe me pediu para mim fazer sangueiro, mas como que ele pediu? Tá nome, mas aí não dá para recusar. Ah, então quer dizer, quando o japonês usa tanomimasu para pedir, então a gente não pode recusar. Aprendi esse tipo de coisa, né? Daí, inclusive, foi um outro tio meu que veio para o Japão depois que me ensinou. Então, esse tipo de conversa informal que a gente tinha, e também por estar imerso, estar lá no Japão, ouvir as palavras japonesas, me ajudou a aprender muitas palavras soltas. E aí eu fui colocando para dentro, né? Dicionário eu olhava também, mas eu olhava só de noite. Uma coisa ou outra eu aprendia. Mas não era o suficiente para você se comunicar, você se virar lá no Japão. E a gente precisava fazer isso. Na década de 90 existia sim uma comunidade, até que grande, de brasileiros lá, mas não era tão estruturada como é hoje em dia. Eu me lembro que uns 2 anos depois que eu estava lá, eu resolvi fazer Nihongaku. Eu já tinha me mudado. Nessa época eu já morava com os meus pais. Meus pais foram para o Japão também, junto com a minha irmã. E eu decidi deixar de trabalhar lá com os meus tios e fui morar junto com meus pais. Nessa época, depois de uns 2 anos mais ou menos, eu fiquei sabendo de um instituto lá que tinha que ensinava japonês. Era o Nihongaku, tinha Nihongaku. Eu pagava caro, pagava caro. Pagava, eu falei que era 5.700 ienes e os meus cachorros estão latindo aqui fora, tá? Isso faz parte do vídeo, eu não vou editar. 5.700 ienes era o dicionário. E a mensalidade, uma aula por semana era 10.000 ienes. Era praticamente um dia de serviço inteiro. Só que aí eu já não tinha mais dívida, então a minha situação era melhor e me permitia. Aprendi alguma coisa nesse Nihongaku? Aprendi sim, aprendi. Era aula em grupo. E a grande dificuldade da aula em grupo
é que quando o professor tem aula em grupo e não tinha ainda a estrutura necessária, nem os alunos suficientes, para que aquela. Era uma salinhazinha, né? Era o pai, a mãe e a filha. Os três sabiam japonês, o pai e a mãe faziam trâmites de visa e compra de casa, ajudavam, né? Era uma associação. E a filha ensinava japonês. Então a grande dificuldade é que quando tem grupos, né? Ou turmas, eles estão em estágios diferentes, naturalmente, não tem como fazer diferente. O professor, ele nivela pelo nível do mais baixo, né? Do mais baixo. Pelo menos foi isso que aconteceu. E estavam nivelando pelo nível mais baixo, então aquilo já também não estava me satisfazendo. Eu achei que estava jogando dinheiro fora e talvez se tivesse mesmo, né? Mas eu me lembro de muita coisa que eu aprendi lá. Eu lembro que teve uma atividade que a professora falou de fazer frases do nosso dia a dia, né? Em japonês. Eu peguei lá, pensei em português, né? Naquela época era jovem, ia na disco toda semana. Aí eu falei lá, Watashi wa disco made ikimasu. Ela riu de mim, né? Disco made ikimasu, né? Disco é o que eles falam disco, né? Discoteca. Tá errado essa palavra, essa frase? Não, não tá errado, né? Mas ela olhou assim, perguntou, deu uma risada. Quer dizer que você vai até a disco e volta? Por quê? Porque eu usei essa partícula, made que significa até. Não que eu fui na disco, eu fui até a disco. Então essa foi a diferença, né? Hoje eu não esqueço mais, porque faz 30 anos atrás que eu aprendi lá em 1993, 94, né? A diferença da partícula made, que é até, significa até, a partícula ni, que significa na direção que você vai. Então, disco ni ikimasu. Ou seja, eu vou para a disco. Eu não vou até a disco, eu fico lá na porta. Então essa é uma diferença que eu aprendi. E nesse ambiente, né? Fiz esse Nihongaku por uns 3 meses. Nesse ambiente a gente aprendia uma palavra aqui, uma frase ali, conversava um pouco na hora do descanso aqui. E aí a gente vai aprendendo. Sem nenhum método, sem muito esforço, sem muito empenho. E eu acredito que nesse processo a gente ia fazer, nesse processo eu troquei muitas vezes de emprego, ia fazer entrevista. Eu aprendi uns 30% do japonês nesse processo. E esse processo continuou de 1991 até mais ou menos 2010. Até mais ou menos 2010. Ou seja, em quase 20 anos, só para eu estar imerso, estar vivendo no Japão, ter um pouco de interesse, fazer algumas perguntas, e esse é o assunto de conversa, principalmente dos brasileiros lá, que não sabiam falar japonês, né? Então a gente como que se compartilhava, como falar isso, como falar aquilo. Eu devo ter aprendido uns 30% do idioma. Dava para me virar? Dava. É que não existe desonestidade, não, quer dizer, existe, né? Mas é muito raro desonestidade no Japão. Então, se eu dava o dinheiro, o japonês devolvia o troco correto, né? Mas se tivesse errado, eu já conseguia identificar, já sabia os números, né? Já sabia entender quanto que tinha que pagar, não precisava ficar dando sempre a nota maior. Eu já sabia, já conseguia dar o dinheiro contado certinho, já conseguia fazer compra, já conseguia perguntar onde fica a estação tal, e já tinha feito um monte de coisa até 2010 lá. Já tinha pegado trem sozinho até Tóquio, pedindo informação, mas sinceramente dizendo, comparando com o que eu sei hoje, talvez eu tenha aprendido os 30% do japonês. Suficiente para viver lá? Às vezes até mais do que o suficiente, tá? Por isso que muitos brasileiros que vivem lá não sentem a necessidade de aprender mais, porque tem uma boa comunidade brasileira lá, eles estão bem estruturados, loja de produtos brasileiros, tradução em muitos lugares como prefeitura, como hospitais. Então, a parte mais difícil do japonês você não precisa saber tanto, você pode como que
contratar esses serviços ou fazer uso desses serviços. O que importa, talvez, para muitos brasileiros que vão sem saber o japonês é a fábrica. A fábrica é importante. Entender o chefe, conseguir conversar com o chefe. Apesar de que existem muitas fábricas que existe uma pessoa chamada Tantosha, que é a responsável, que faz essa ponte entre os funcionários brasileiros e o encarregado japonês ou o chefe japonês. Então, como eu ia dizendo, esse processo demorou até 2010. Então vamos recapitular aqui para a gente não se perder na história, tá? Eu fui para o Japão em 91, não sabia falar nada, e por meio de estar num ambiente que se falava japonês, com muitas conversas com os amigos de japonês, e um pouquinho de curiosidade, aprendi os 30% do japonês. Em 2010 aconteceu uma coisa que foi o ponto de virada para mim, tá? Eu senti a necessidade de aprender mais japonês. Aí eu sentei realmente na cadeira e estudei. Estudei com as ferramentas que eu tinha naquela época. Se eu tivesse as ferramentas que tem hoje, se eu tivesse inteligência artificial, talvez ia ser muito mais fácil. Mas não, talvez não, com certeza ia ser muito mais fácil. Eu vou. Olha aqui. Desculpa por sair. Desculpa por sair da tela. Isso aqui é meu xodó. Isso aqui, ó. Esse livrão aqui. Isso aqui é um dicionário completo, universal, tá vendo? Japonês, português. E ele é muito bom. O preço dele aqui, ó, 24 mil ienes. Ou seja, ele 900 mil reais, mais ou menos, tá? Não fiz as contas desses aqui, eu fiz só dos outros. Então eu usei isso daqui, ó. Grossão. Tem todas as palavras aqui, ó. Tem todas as palavras aqui. Será que dá pra fazer um pouco de grossão? Minha mãe que me deu, né? E o que eu fiz então? Eu usei esse dicionário. Eu também usei um programa, um CD-ROM que eu tinha, que era basicamente o seguinte: ele era um arquivo de publicações, de leituras, de revistas, textos, livros, e eles tinham as mesmas publicações em português e em japonês. Método de estudo que eu usei: eu pegava esse dicionário, eu comecei na página 1 e fui até a última página. Sentava lá todo dia, olhava uma palavra. Será que eu uso essa palavra no dia a dia? Não sei. Pegava esse CD-ROM que eu tinha, né? Tinha no computador, lento, nem sei. Bem lento. E eu abria o texto em português e abria o texto em japonês. Eu fazia a comparação e eu tentava entender o significado, o sentido daquela palavra que eu estava estudando. Anotava, quer dizer, digitava no computador, e como eu estava no Japão, eu procurava a primeira oportunidade para usar aquelas palavras que eu estava aprendendo. Se eu usasse e conseguisse um bom feedback, né? Ou seja, um bom feedback para mim era o seguinte: a pessoa que eu estava falando me entendia e a pessoa falava para mim que não, isso daí pode usar porque é um termo muito usado. Então eu fazia essa peneiração das palavras, né? Porque tem muitas palavras aqui, ó, não se usa. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que eu falo de uma dessas palavras que eu tentei colocar em prática, mas não se usava, né? Que é o odiro. É porque tem outro termo que é muito mais usado para esse mesmo objetivo. E eu fazia isso. Então, peguei o dicionário, lia, tentava, por meio desse programinha CD-ROM, entender o sentido da palavra, tentava usar o mais rápido possível e anotava as palavras e os significados num arquivo à parte, num Word à parte. E aí eu fui aprendendo. Né? Aí depois que eu peguei um pouquinho de matéria na internet, naquela época tinha muito pouca sobre gramática, entendi uma ou outra coisa a respeito da gramática. E aí eu fui aprendendo. E de 2010 até 2012, 2013, acho que foi a época que eu mais progredi. Por quê? Porque eu estudava constantemente.
constantemente. E aí eu progredi realmente bastante. Tanto é que, na verdade, eu fiz isso porque eu teria que ouvir reuniões em japonês, reuniões religiosas em japonês, e eu estava muito preocupado de não entender o teor da reunião, o assunto da reunião, porque eu precisava muito nessas reuniões. Então por isso que eu estudei. E aí eu progredi bastante, tanto é que em 2012, 2013 já tinha progredido tanto que eu já participava nas reuniões em fazer palestras. Eu não apenas escutava, eu já fazia as palestras em japonês, com japoneses ouvindo. E eu sempre ficava muito tenso, mas eu perguntava para os japoneses, vocês entenderam? Não, nós entendemos. Olha, isso me dava um alívio, me dava um grande alívio. E assim eu fui aprendendo, né? Estudando, usando, validando, aprendendo. Depois que eu validava aquela palavra, procurava reter na minha mente. Não, essa palavra é importante, essa palavra se usa. E foi assim. Nesse processo, talvez de 2010, 2011 até 2012, 2013, eu ter dado um salto muito grande. Muito grande. Deve ter chegado uns 70%, 80% do idioma. Sim. Daí para depois, eu sinto que o meu progresso foi mais lento, né? Foi realmente mais lento. Por quê? Porque não tinha tantas outras coisas para aprender. O básico, o grosso do japonês eu já tinha aprendido. O que faltava é apenas alguns refinamentos, alguns ajustes, que na verdade, veio e está vindo pelo fato de eu ter escolhido o japonês para ensinar. Em 2020, 21, nós durante a pandemia, né? Começamos a pensar nessa possibilidade de voltar para o Brasil. Só que como eu saí daqui com 17 anos, eu não tinha profissão nenhuma, não sabia fazer nada, por assim dizer, né? Eu estava com medo, o que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil? Aí lá no Japão mesmo, nós tivemos essa ideia e tentamos começar a dar aulas de japonês online, né? Durante a pandemia, o Zoom fez um boom, reuniões online fez um boom, e nós aproveitamos isso, e aproveitamos, ou melhor dizendo, né? Eu digo aproveitamos porque minha esposa sempre esteve junto comigo, né? Nós aproveitamos isso para tentar formatar um tipo de aulas assim, e eu tive que estudar gramática assim para ensinar, né? Tive que estudar. Aprendi, e na verdade eu aprendo até hoje quando eu preparo a aula para os meus alunos. Eu costumo dizer, e é uma grande verdade, né? Eu aprendo mais do que todos os meus alunos, talvez. Por quê? Porque eu ensino para vários alunos, né? E o fato de eu me preparar a ponto de ensinar o que eu aprendi para alguém faz eu reter muito mais na minha cabeça o que eu estudei. Não é apenas eu aprendo para usar, eu aprendo para ensinar. Isso é uma grande diferença no que diz respeito a você realmente reter um idioma, de você realmente aprender um idioma. E até hoje tem sido assim. Então, recapitulando, de 1991 até 2010 eu devo ter aprendido os 30% do idioma, apenas por estar imerso. De 2010 até 2013, 2014, mais ou menos, por um estudo que eu acabei de explicar, eu deveria ter ido até os 70%, 80%, e de lá para cá foi apenas ajustes, refinamentos e assim por diante. E depois que eu comecei a dar aula, esses refinamentos realmente vieram mais. Eu sei explicar muita coisa da gramática japonesa. Talvez hoje em dia eu saiba mais da gramática japonesa do que da gramática da minha língua materna. Eu falo melhor o português, mas para explicar, é meu trabalho, né? Talvez eu explique melhor a gramática japonesa do que a gramática da língua portuguesa. Não é que uma é mais difícil que a outra, é que elas são bem diferentes mesmo, tá? São bem diferentes, são línguas opostas, por assim dizer. Dito tudo isso, contado toda a minha história, eu quero finalizar agora com uma conclusão de que meu cachorro acabou de latir, ele tá bravo. Não, não é essa a conclusão.
de o que mais me ajudou a progredir no idioma, a ficar fluente no idioma. Eles não estão por ordem de importância, né? Mas eu tenho certeza que uma coisa, o último foi o que mais me ajudou a progredir no idioma. São 6 pontos, tá? 6 pontos que eu anotei aqui. Primeiro, para me tornar fluente no idioma, eu precisei de um objetivo forte e claro. Forte, eu estou dizendo forte, tá? Enquanto eu estava no Japão, eu tinha um motivo para aprender japonês. Só que esse motivo só me levou a aprender 30%. Quando eu tive um objetivo mais forte, mais claro, que era saber o japonês a um ponto de entender uma reunião religiosa, que se usavam palavras mais formais, um japonês mais difícil, mais refinado, aí eu consegui dar um up no meu japonês. Um segundo ponto que me ajudou bastante, constância no estudo. Realmente, naquela época, eu trabalhava a 2 minutos de casa de motinho, eu ia de motinho. Então eu voltava para casa de motinho, almoçava com a minha esposa, aí eu pegava, sentava ali no computador e lia 20, 30 minutos e depois voltava para o trabalho. Não era tanto assim, mas era praticamente todo dia. Praticamente todo dia. Então foi muito constante. E a constância cria um hábito em você e quando você não realiza aquele hábito, não pratica aquele hábito, alguma coisa falta no dia. E é realmente isso que eu estava sentindo naquela época, né? Quando eu não estudava japonês, hoje eu não estudei japonês, mas que pena, né? E me sentia assim. Então, constância, segundo ponto. Terceiro ponto, isso era até um privilégio para mim, eu tinha aonde usar o japonês que eu aprendia. Eu usava isso com pessoas nativas, com amigos japoneses que eu tinha lá na igreja ou lá na religião. E à medida que eu ia usando, eu ia como que validando o que eu ia aprendendo. Essa palavra usa bastante, essa palavra não usa tanto. E aí a gente já linka com o quarto ponto que me ajudou bastante, né? O feedback dos amigos, né? Enquanto eu conversava e usava as palavras que eu ia aprendendo, eles falavam para mim, não, essa palavra tá bom, mas essa maneira aqui é mais natural. Essa maneira aqui você é mais formal. Se fosse para um discurso, uma palestra, tudo bem, mas aqui entre a gente não precisa disso, né? E na época também, o que existia também, era que eu tinha amigos japoneses que estavam aprendendo português. Na verdade, eles estavam aprendendo português para que a religião lá que nós fazíamos parte, né, se propagasse entre os brasileiros. Então, esse tipo de conversa, eu tentando ensinar um pouquinho de português para eles, eles ensinando japonês para mim, foi muito bom. Esse feedback dos amigos foi muito interessante. Eles eram japoneses nativos, estavam aprendendo português e eu estava fazendo o contrário, né? E eu tinha muito contatos com eles, né? Um quinto ponto, a imersão. Eu estava imerso lá. Trabalhava com japoneses. Na verdade, nessa época, a minha fábrica era uma madeireira. Tinha 3 ou 4 brasileiros só. Essa era tudo japonês. Eu tinha que conversar com eles, né? Tinha que conversar com eles. Não tinha muito o que fazer. Mas a imersão que eu sentia mais é quando eu ia lá, realmente, na igreja, na religião, né? Por quê? Porque lá é que realmente eu conversava mais, de uma maneira mais calma, né? Tá certo? E por último, o que eu acho que foi mais importante para mim e mais causou efeito no meu progresso em japonês foi a criação do meu próprio material. Eu tinha esse dicionário aqui, vou mostrar de novo. Eu tinha um programinha CD-ROM que tinha os mesmos textos nas duas línguas, tá? Mas eu fui anotando
as palavras. E eu fiz mais que isso, eu fui separando em classes gramaticais. Ó, eu fiz uma lista de verbos, uma lista de conectivos, uma lista de adjetivos, uma lista de substantivos. E fui fazendo. E eu frequentemente voltava nessa lista. Até hoje eu tenho elas. Até hoje eu tenho elas. O que isso me ajudou? Quando você cria seu próprio material de estudo, parece que isso retém muito melhor. Às vezes eu lembrava de uma palavra, eu não me lembrava muito da pronúncia, mas eu sabia mais a página que estava, e mais ou menos, era 3 colunas, né? E se estava na primeira, na segunda, na terceira coluna embaixo, essa minha memória visual me ajudava muito. Eu rapidamente ia lá, consultava, essa é a palavra. Então o fato de eu criar meus próprios materiais, esse processo criativo de fazer isso, muito embora esse tipo de material é muito, digamos assim, arcaico não é o adjetivo correto, mas esteja ultrapassado. Hoje em dia dá para fazer muito melhor do que isso. Aquelas listinhas, são 9 arquivos em Word, me ajudou bastante. Foi aquilo que fez eu realmente reter o que eu estava aprendendo. Tá certo? Então, recapitulando, 6 pontos me ajudaram muito a atingir a fluência no japonês. Um objetivo forte, claro. Enquanto eu tinha um objetivo que não era muito forte, eu aprendi apenas 30% do japonês. Constância, constância, estudar regularmente, usar e validar o que você colocar para fora, o feedback dos amigos e eu estar imerso no japonês, né? No contexto japonês me ajudaram bastante, mas talvez nada tenha me ajudado mais do que a criação dos meus próprios materiais. Me ajudou, né? Escrever, na verdade eu digitava, né? Mas pelo fato de digitar parece que ele retinha mais na minha mente, na minha memória, tá certo? E essa é a minha história com o japonês. Nós estamos aqui há 32 minutos. Minha esposa está escutando lá na sala. Não sei se ela vai gostar ou não. Ela é minha primeira crítica. Eu não falo para ela dos assuntos que eu vou gravar aqui. Mas espero que você tenha gostado. Espero que você tenha tido um insight. Insight, olha, isso é ótimo, né? Uma inspiração, alguma ideia de que como que você possa melhorar os seus estudos, que você possa aplicar nos seus estudos. Se eu te ajudar, nem que se for um pouquinho, eu já fico muito contente, tá certo? Se você gostou, já sabe, aquela ladainha, não é ladainha, né? A gente precisa fazer isso. Talvez sim, talvez não, mas deixa o like aí, vai me motivar a continuar gravando vídeos como esse. Se tiver alguma dúvida sobre japonês, também deixa lá. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários, fica à vontade, tá? Tamo junto, até a próxima. Vamos vinhetar.